Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Boa noite, estamos começando mais um programa Rancharia. Estou rindo por quê? Porque essa poesia, ela é tão antiga, mas tão gostosa de falar, né? E porque hoje também, começando o programa Rancharia, eu estou trazendo aqui uma tropeira. Primeira vez, hein? Primeira vez uma tropeira aqui nesse espaço, E é uma tropeira muito especial para a gente, né? É uma tropeira que eu conheço ela há algum tempo. E por isso que eu citei esse verso aí, Batatinha quando nasce, isso é antigo. Vou trazer aqui a professora Zene, grande poetisa. Chega para cá, Zene! Como é que vai você, né, galera? Prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu. Você aqui pra mim, Ave Maria. Olha o coração como é que tá, ó. Tum, tum. Tutu. Pode ficar à vontade aí, sentar aí que a casa aqui é nossa. É um prazer imenso te receber aqui, né? Você que é essa sumidade na cultura da nossa cidade aqui de Poções, né? Você que tem na mente, né? A cultura, que nós respiramos cultura, né? Aqui Exatamente. Quantos e quantos, né, segmentos culturais nós temos aqui que estão por aí perdidos, né? Mas a gente vai achando aos poucos, a gente chega lá, né? E você é um prazer estar aqui com a gente. O prazer é todo meu de poder estar aqui representando um braço da arte, que é a poesia, né? Apresentar um pouco da minha alma para o público poçanense. Porque poesia sempre vem da alma. Vem da alma. É verdade, eu também faço meus riscos por aí, né? Tu sabe que, né? Nós sabemos. E nós aqui, lembrando daqueles tempos que a gente tinha outros segmentos culturais que nós vamos falar aqui a respeito, né? E você começar perguntando para você se você, ou quantas, se você tem assim mais ou menos na memória, quantas poesias, quantos poemas você já escreveu e os poemas que você trouxe aqui pra gente para falar aqui no programa. Eu não tenho, Mufula, porque desde criança eu gostava de brincar com palavras. Mas só há pouco tempo eu comecei a desenvolver o hábito de escrever poesia. Eu perdi um computador com muitas coisas, né? Então, atualmente eu tenho cerca de 30 a 40 prontas, né? Mas assim, ao todo, o que eu já escrevi, não sei mencionar. Não tem. Rapaz, é assim, geralmente a gente que escreve poesia, a gente para gravar, né? Tá difícil. É difícil. A gente escreve, tá ali escrevendo, mas para gravar, para deixar na mente gravada é meio, né? Eu ainda tenho algumas das eu ainda sei, eu ainda arranho, ainda falo, né? Tu trouxe aí alguma coisa pra gente, né? Trouxe. E o papel representa, Mufula, o namoro. A palavra, a poesia se faz, né? Do namoro, da palavra também, e o papel. Né? Então, eu trouxe aqui uma poesia que vai encabeçar meu livro. Não tenho data para lançar, mas pretendo compartilhar com o público um pouco da minha alma, como eu falei. Certo. Então, o livro ele se chama O Milagre do Poeta Escrever. E eu vou compartilhar com você e o público um pouco. Mas antes, daqui a pouco você vai compartilhar. Mas antes eu quero saber a tua origem, quem é Zene, o que Zene está fazendo, o que Zene faz, eu sei, mas muita gente não sabe, né? Então, Vamos lá. Zene nasceu Zenilda. E olha que eu já nasci com 2 dentes. É mesmo? Verdade. Lá no Riacho da Porteira. Sim. Sou filha de Dona Nésia e seu louro retratista. Louro retratista, grande amigo. Vim para Poções ainda criança, né? Me tornei professora, como profetizou o senhor Diulino. Né? Lecionei por um tempo. Professorinha. Exatamente, me chamava professorinha, né? Depois eu me formei, me graduei em letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Trabalhei com aulas de arte, que foi também uma maneira de me expressar em outros segmentos artísticos. Depois trabalhei como professora de língua estrangeira, redação também. Do you speak English? Yes, I speak English very well. E
já vi um roceiro falando igreja, é brincadeira. E hoje em dia eu estou trabalhando como coordenadora da área de humanas lá no Colégio Iesen. Uhum, muito bem. E a inspiração na poesia veio de quem? Quando criança eu gostava muito de perseguir a lua. E eu achava que eu conseguia alcançá-la, sonho de criança. Então, a inspiração para escrever vem muito da natureza, da minha infância, com as brincadeiras no pé de canjoão, e também do próprio ato de escrever, que para mim é sagrado, né? Então, eu acho que a poesia, ela expressa quando a gente não consegue chorar, não consegue verbalizar ao pé do dicionário, a gente semeia palavras. Antes de você falar o poema que eu vou pedir aí, você sabe que às vezes a gente escreve pensando que a gente está escrevendo a poesia para a gente, né? E não está escrevendo para a gente, está escrevendo para outro. Tem gente que fala assim, poxa, fez aquele negócio, foi para mim, pô. Como é que ele sabia que dá essas coisas tudo para aquela pessoa? Mas não é, a gente está fazendo para a gente. É a inspiração que a gente tem, né? E que acaba contando uma história de outra pessoa. Aí você vai contar aí nesse poema o que tem aí, qual a inspiração que tem nesse poema, para mim, por exemplo. Né? Ele se chama Escreviver. Escreviver. Né? É um neologismo que, assim, eu acho que viver, você precisa apreciar as pequenas coisas, vislumbrar, com os pequenos momentos, as pequenas alegrias da vida. Então, isso traduzido em palavras, para mim é poesia. Poesia. Escreviver. O milagre do poeta, escreviver. O poeta escrevive cada instante. Revela em cada verso um novo ser. Tece a vida com palavras enquanto escreve. E vai tecelando o dia num constante escreviver. E nesse emaranhado de palavras, a vida vai mudando de sentido. São tecidos novas frases, novos versos. Texto novo, de aspecto colorido. Novos sonhos, nova vida recomeça. Outras rimas, outros versos vão nascendo. É a vida traduzida em palavras. É o milagre do poeta escrevivendo. Obrigada. Isso é coisa linda, Zene. Eu tenho, no meu livro eu falo assim, né? No meu livro eu falo assim, do poeta nascem sonhos que ele não sabe quem o sonhará depois. Não é assim? Exatamente. Então, nós, poetas, contamos sonhos para os outros, né? Zane, você tem mais ou menos, que você me disse aí que perdeu alguns poemas seus, algumas poesias, né? Mas você tem mais ou menos quantas poesias você já compôs até agora? Eu acredito em torno de umas 60, 70 poesias. Que não estão todas com você, que não mais. Uma parte foi embora. Exatamente. É por isso que é bom a gente... E os rascunhos, e os rascunhos dessas poesias, tu não tem, não? Não. Antes... Tu faz e joga no computador e depois joga fora. Eu já faço diretamente no computador. No computador. Mas não é assim, não, mulher. Assim não. Nós temos que ter os rascunhos para provar mais para A ou B que foi nós que fez. Eu só tenho um rascunho que eu guardo porque tem uma indicação da minha professora Maria das Graças, que ela deu uma oficina de poesia e esse rascunho tem uma observação dela em relação a uma poesia minha. Esse eu guardei. Pronto, então pelo menos tu tem alguma prova de que foi você que fez, né? Sim, sim. Você falou aí que você vai lançar um livro. É o primeiro livro ou você já lançou algum outro? Não, é um primeiro livro. Está em processo embrionário ainda, estou selecionando as poesias. Né? Muitos foi sugestão dos companheiros da escola, porque em ocasiões, abertura de ano letivo, eu sempre dedico uma poesia aos meus colegas. E aí eles falavam assim, já são tantas que você poderia publicar. Então deixa eu te perguntar. Você me disse que você compôs mais ou menos umas 60 poesias. E que a grande parte dessas poesias foi embora no computador que te levaram, não é isso? Isso.
Quantas poesias tem agora para você lançar no livro? Eu acredito que umas 22. Nesse caso, 22 poesias. Mas você vai compor mais alguma para completar alguma parte. Sim, eu preciso, por isso que eu disse que é um processo embrionário ainda do livro, porque eu preciso produzir mais. E o processo de produção, ele é o contrário do mecanicismo. Então, eu componho com a alma. Então, eu preciso sentir. Sentir. A poesia faz parte de mim. Então, eu fiquei até reticente em escrever um livro, porque ele passa a ser vendido ou compartilhado. Então, assim, eu não tenho prazo. A poesia não tem prazo, Não. A poesia não tem idade. Então, eu preciso realmente compor mais páginas para que o livro faça sentido também para o leitor. Deixa eu te falar, minha filha, com experiência própria, a poesia, um livro de poesia, ele tem valor para quem entende de arte, para quem é arteiro. Mas para outras pessoas, eu te digo isso, sabe por quê? Eu escrevi, eu tenho um livro, não sei se você... Eu acho que eu falhei em te ofertar um dos meus livros, mas ainda está em tempo. Está em tempo. Mas está em tempo. Então, veja bem, o livro de poesia ele não é valorizado em termos monetários. Exatamente. Mas tem gente que às vezes não é focado na poesia, não tem poesia mas quando ele lê um livro, quando ele lê um poema de alguém, ele fala, poxa, rapaz, que negócio interessante, bonito, aí vai tomando gosto, né? Então vai lá, né? Entendeu? Então vai lá e faz a poesia. Então ele gosta da poesia. Mas eu gostaria que você falasse mais um poema para nós aí, desse que você tem. Eu disse a você que a poesia é o namoro com papel. Namoro com papel. Então eu trouxe uma outra criação que se chama A Página do Poeta. Vamos lá. E sobre ti deixo os meus versos. Escrevo sem ter rumo certo, uma nau descontrolada de palavras. Não te peço permissão, não te ofereço nada. Apenas lanço em ti o que me aperta o coração. Sempre pronta a escutar minhas lamúrias e desafetos, e inteira me ofereces cada pauta, canto a canto, frente e verso. E eis que surge como encanto, mal traçada em tuas linhas, a história da minha vida. Não é mais página em branco. Rapaz. Ô Zane, deixa eu te falar. A poesia, ela é como você disse, quando a gente escreve uma poesia, a gente escreve na alma. Tem uns livros, tem umas poesias no meu livro que eu escrevi no meio do mato. Acredito. No meio do mato. Sabe por quê? Buscando inspiração. Buscando inspiração, né? Eu tenho um poema, uma poesia no meu carro-chefe, que ele chama-se Um Canto para o Sertão, que para mim é o ápice, como fazia, é o carro-chefe mesmo do meu livro. É a queridinha, né? É a queridinha. Foi onde eu fiz. Eu fiz no mato. Sozinho lá no mato. Busquei inspiração e fui fazendo. Entendeu? Então é assim. Mas vamos embora fazer um negócio aqui. Vamos. Tem gente que fala assim, eu como poesia. Então bora comer uma poesia ali, depois nós volta, né? Exatamente. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Rancharia, aqui com essa sumidade na nossa cultura, professora Zene. E antes eu quero convidar você para no próximo domingo assistir o programa Rancharia a partir das 19 horas. Nós estamos aqui para levar para você o melhor da nossa cultura. Professora, nós sabemos que nós cheiramos, comemos e namoramos a cultura na nossa cidade. Mas nós sabemos também que está faltando
esse tipo de comida para nós aqui, não tá? Estamos Esse carentes. cheiro, nós não estamos sentindo mais aquele cheirinho gostoso daquela poesia matreira, principalmente, né? Que nós temos na nossa cidade. Então tá faltando alguma coisa, né? Para a nossa cultura deslanchar mais, né? Olha, Mufula, nós temos em Poções um celeiro. Um celeiro, Né? exato. Em várias vertentes, na pintura, escultura, poesia, dança. Nós temos artistas fabulosos. Fabulosos. O que falta para a gente é um espaço E o incentivo? e um incentivo. Eu acredito que uma cidade que vive e respira arte, ela se torna uma cidade educada, ela se torna uma cidade menos violenta. Então, nós podemos viver a arte nos finais de semana, ter para onde levar os nossos filhos, a nossa família, compartilhar tudo de bom. Eu espero, né, que as pessoas cuidem mais, que deixe a gente respirar, cheirar, se alimentar de arte. Eu acho que precisa. Eu estou fazendo parte do Conselho de Cultura da cidade. Que bom. Estou futucando e tá surtindo algum efeito. Está vindo aí. Porque por enquanto a gente ainda está meio verde, mas nós estamos já chegando. Fazer que a fruta, antes de ficar madura, ela fica inchada, né? Está inchada já, né? Está inchada. Né? Está de vez. Está isso, está de vez. Então nós estamos chegando lá para a cultura. Então, você sabe que o poder público, no geral, eles não atenta muito para a cultura. Esquecendo que a cultura é quem traz, né, benefício para eles. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Então, a nossa cultura aqui está meio que morta, mas ela vai viver e vai vivendo aos poucos. Você vê que os artistas que se destacam na cidade é sozinhos ou por outro tipo de investimento, sendo que nós temos artistas interessantíssimos aqui. Sim. Tem gente que para conseguir algo tem que morar fora, brilhar fora, fazer outra cidade brilhar, sendo que nós poderíamos acolher os nossos artistas e se eles brilhassem fora, mas que a partir de Poções, que a cidade adotasse os nossos artistas, exato, que fizesse a fruta de fato amadurecer. Isso incentiva também criança. Então, quando a gente faz um concurso literário, a gente observa que cada vez fica menor, tanto de público quanto de participante, porque não há incentivo, não se criou a cultura de um sarau, né, de poesia, de tocar uma moda de viola, de apreciar. Então, nossos jovens hoje, se perderam na internet, que também é um veículo de divulgação, mas a essência do que é belo está se perdendo. Está se perdendo, que esses vários segmentos culturais que nós temos. Nós temos exemplo aqui de quem saiu daqui, fez muita coisa aqui, certo? Saiu daqui, não teve o incentivo, mas está brilhando lá fora. Rogério Sagui. Nosso orgulho. Nosso orgulho. Uma pessoa que, vamos dizer assim, desse tamanho, que ninguém valorizou, não dava valor. Não incentivou, né? Não incentivou, mas o potencial dele estava lá dentro. E ele mostrou. Hoje tem muita gente aí atrás, né? Pô, beleza. Pô, mas não poderia dar o incentivo antes, né? Exato. Não poderia chegar assim, o comércio, por exemplo, vem cá, eu vou custear seu livro, eu vou custear um sarau aqui para os artistas da cidade. Simples assim, né? Simples assim. Mas a arte não precisa de muito para acontecer. Mas a gente sabe que, por exemplo, lançar um livro, lançar um CD, se projetar como um grande produtor, isso requer investimento. Requer investimento. E não muito. Não muito, mas é preciso, porque a cidade é carente. Normalmente, as pessoas que se dedicam à arte não têm essa provisão para se alavancar sozinho. Então, é preciso que as autoridades olhem com um olhar poético para a sociedade de artistas. Mas será que estão olhando? Tomara. Vamos ver. Mas acho que sim, viu? Vai surgindo devagarzinho, mas chega lá. Ô, poetisa. Pois não. Você é minha tropeira poetisa. Vê aí, bota mais
um trem aí para nós oiçar, para nós oiçar. Mufula, esse texto ele tem uma história interessante. Eu estava numa reunião de trabalho, numa reunião pedagógica, e comecei a divagar, né? Porque eu achei que as pessoas estavam falando muito. Então, eu comecei a falar das palavras. O texto se chama Fertilidade. Fertilidade. As palavras são assim, sedutoras, como a lua beijando o mar. Busco-as com um desejo insensato de expressar o que sinto. A folha nua inquieta minha alma. As palavras são assim como sereias que aprisionam marinheiros desvairados, fugidias, insensatas, aventureiras. Desejo-as como amantes insaciáveis. Eu sei que elas ainda estão lá, inquietando meu peito. É preciso fecundá-las. E numa dança voluptuosa desabrocham em mais puro sentimento. Eu acho que o amor nasceu. Rapaz, essas poesias suas é muito profunda, viu? Ela mexe lá, vai lá dentro. Ô Zane, essas poesias suas mudou você em que antes da pandemia, porque teve, né, teve aquele processo, né, de parar, parou as escolas pararam. Mudou o que para você em termos da educação, nesse meio aí? Interessante você tocar nesse assunto, que foi uma época mais fértil de produção. Eu produzi muito no período da pandemia, porque eu senti falta de contato, eu senti falta de abraço, eu desejava sair, não podia, eu desejava um olhar mais próximo e não tinha. Então eu me encontrei escrevendo. Então aquilo que eu não podia expressar fisicamente, eu expressava através da poesia. Interessante, quer dizer que foi o que motivou também você mais a desenvolver mais outros tipos de poesia profunda como você faz, por causa Sim, disso aí também, né? Eu não as trouxe aqui, mas eu desenvolvi também umas de cunho social, né? Onde a gente, através da arte, a gente denuncia, como por exemplo a violência contra a mulher, né? O descaso do Estado com o pobre. Então eu tenho também poesias desse cunho, não só o sentimento, falar da alma, mas é preciso também falar do real, porque é aquilo que atinge o peito fisicamente. Então, nesse período, eu falei um pouco da pandemia, eu fiz um conto que se chama Máscara, né? Ele retrata um pouco essa magia da máscara, que quando ela é usada na parte superior do rosto, ela manifesta o sorriso, a festa, o carnaval, a alegria. Mas quando usada na parte de baixo do rosto, ela afeta aquilo que a gente tem mais de belo, que é o sorriso. Você tem gravado essas poesias na cabeça aí para você? Porque não está contigo aqui, né? Não, eu não tenho porque, na verdade, eu fiz um conto. Ele é mais denso e maior, eu sei. né? Mas eu peguei a palavra máscara, né, e fiz essa referência dos dois sentidos, que naquele momento, né, que antes a gente tinha máscara como um enfeite, algo que remetia à alegria, e depois ela passa como um objeto que sufoca o sorriso, que a gente precisa transbordar pelos olhos. É interessante. Para você, até conversando, você fala poesia. Rapaz, né? Eu gosto disso. Isso é bom. Isso traz para o programa Rancharia, que é um programa rústico, um programa que você vê aqui só pelo cenário, né? A gente sabe como é que é. Então essas poesias, essas coisas, engrandecem a gente, né? Tem muita gente aí que não está acostumada com esse tipo de programa, e nós, né, tivemos a grande produção aqui, teve essa ideia de fazer esse tipo de programa e trazer pessoas, né? Pessoas igual você para abrilhantar o nosso programa. Olha, Mufula, eu que agradeço, eu estou muito feliz por estar aqui hoje dividindo, são poesias inéditas, vão ser lançadas ainda, né? E eu acredito que esse espaço aqui do programa Rancharia vai abrir um leque, uma oportunidade para as pessoas se mostrarem, para possões conhecer essa nata de artista que existe por aqui, está escondido. Está escondido. Está escondido. E inclusive,
eu sei que você é uma atriz. Além de outros, vamos dizer assim, predicados que você tem. Você fez um filme, né? A respeito de escola, você já fez um negócio assim, um filme nesse sentido? Não, Mufula, eu participei em algumas feiras de artes, né, onde a gente exerceu, além da dança, né, um pouco de teatro, mas eu nunca participei de filme, né? A gente fazia alguns trabalhos com as crianças, com os alunos, filmagens muito rústica, né? Não tinha essa produção que nós temos aqui, era só uma ideia na cabeça. Mas não deixava de ser um filme bom. Né? E a gente aproveitava os espaços de Poções, contamos a história do Coronel Raimundo Pereira de Magalhães, contamos um pouco da história do crescimento do município, mas de maneira muito artesanal, só com muita vontade e muita paixão. Mas foi coisa assim, muito artesanal do tempo do videocassete ainda. Daquela época. Então a gente era diretor, produtor, para você ter ideia, o bigode dos meninos era feito com carvão, porque a gente não tinha... Não tinha um igual o meu, né? Mas eram trabalhos voltados para a feira de arte. E para a cultura, né? Para a cultura. Para a cultura. Isso é muito bom. Eu acho que as escolas deveriam ter mais cultura para os alunos, né? Não importa eu não sei se a idade, ou se para pré-escola, para aquelas crianças, ou mesmo para os adolescentes hoje também seria... Né? Você vê, Mufula, que até o currículo do ensino médio, digamos assim, do Fundamental 2 e do médio, o número de aulas de arte foi reduzido a quase nada. A escola ainda insiste em oferecer, a gente produz trabalhos na FACEM, né, que é a Feira de Arte Cecília Meirelles, lá no Colégio Essen, e é um dia em que eu me encanto, porque os alunos emocionam a gente pelo trabalho, envolve dança, envolve música, envolve teatro e a produção deles também. Então, eu participei uma vez, tanto como bailarina, digamos assim, e acabei fazendo um texto de abertura que se chama Eu Arte. E eu queria compartilhar com você hoje, com os espectadores, porque ele fala de todas as ramificações artísticas. Você vai falar. Eu tive a honra de ser homenageado pelo Essen naquele tempo. Tive a honra. Vocês foi o percussor daquele choro que eu tive lá. Eu me emocionei, para mim foi muito bom, graças a Deus. E é isso que tem que ser. É um incentivo que falta, né? Isso. Antes de você falar o poema, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você mudaria nos colégios hoje, se fosse para mudar alguma coisa? O que você mudaria? Sem sombra de dúvidas, eu colocaria, eu não vou dizer nem a disciplina a arte, porque ela não é disciplinada para ficar em quatro paredes, mas eu fomentaria o teatro, a música, a dança, né, a criação artística no sentido de pintura, escultura, porque é escasso, é feito para ganhar nota, é tido como uma matéria. E eu tenho certeza de que a arte ela não é engessada, mas criaria espaços maiores para quem quisesse produzir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais solta, assim que a criança quisesse se expor e não fosse obrigada a estar numa sala de arte, simplesmente para compor um critério da escola. Eu acho que a gente precisa espalhar isso, a importância de se expressar musicalmente, corporalmente. Eu acho que isso cria um ser humano mais sensato, um ser humano que pensa no outro, um ser humano que sabe refletir sobre as questões todas da sociedade. Isso é muito bom. Ô Zane, fazer o seguinte, Zane ou Zene, eu falo Zene. Zene. Nós vamos ali ver se a gente sente um cheiro de umas poesias. Na volta, eu tenho umas coisas muito interessantes para te perguntar. Mas na volta, nós vamos ali e voltemos daqui a pouco. Já, já.
Estamos de volta mais uma vez com o programa Rancharia, esse programa que cheira e come e engole a cultura. Estamos aqui para isso e espero que num futuro bem próximo a nossa poesia na nossa cidade, a nossa cultura na nossa cidade vai ser um jardim em flor, vai florir muito, né? Mas lembrando a vocês que no próximo domingo estaremos por aqui mais uma vez com o programa Rancharia, a partir das 19 horas, aqui com a nossa cultura. E hoje nós estamos aqui com essa tropeira, poeta, professora, contista, tanta coisa que... De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Nós não deixa passar nada, nós estamos aí, né? Mas lembrando que é isso aí, estamos por aqui com Rancharia todos os domingos. Valeu? É nóis. Professora Zene. Acertei, né? Acertei. Eu sabia que eu ia acertar. Nós começamos o programa hoje te perguntando sobre a sua origem, sobre a sua família. Eu esqueci de perguntar sobre os filhos. Quantos filhos tu tem mesmo? Eu tenho 3 filhos. É um caído, é igual rato. Eu tenho 3 filhos. 3. Uma menina doce. Doce? Doce, ela é muito mesmo? doce. Oh, legal. Se chama Letícia, ela tem 12 anos. Começou bailarina e hoje está jogando vôlei. Ué, começou bailarina e está jogando vôlei. O do Não meio... deixa também de estar dançando, né? Lá em casa é tudo muito eclético. O do meio se chama Igor, que graduou em física e hoje é tatuador. Ele está morando na Espanha. E o mais velho, ele é chefe de cozinha. Cozinheiro? É. Eita! E joga rugby. O que é isso? Me explica aí, me trouxe aí, me mais miúda, que eu sou meio da roça, eu não sei o que é um isso. esporte muito parecido com o futebol americano, né? Assim, não é muito difundido no Brasil, mas vem crescendo. Eu já vi isso. E tem até um time Vitória da Conquista. E o interessante são os preceitos do rugby. Ele traz muito para a união, cooperação, respeito mútuo. Entendi. Então, por trás do que está em campo, tem um exemplo de vida muito bom. É porque esse Joga tipo, com as mãos. Com as mãos, né? Esse tipo de esporte é a cultura também, né? Sempre está instrução, né? Está instruindo, está dando ênfase às pessoas, tirando as pessoas de certos lugares que não deveriam ir, né? Esse é o projeto. É o Grupo Emborés de Vitória da Conquista, exatamente com esse projeto de fomentar o esporte e tirar a criança da rua. Isso é bom. Para tu fazer a poesia, joga aí para nós ver o que tem de gostoso e de bom nesses papéis. Você fala de que sua poesia é queridinha. Essa é uma das minhas queridinhas. Tá, né? Se chama Eu, Arte. Eu, Arte. Eu busco a arte como quem busca a salvação, porque viver não me basta. Sou corpo disforme, sedento de ritmo, de cor, emoção. Sou tela sem guache, poema sem rima, um circo sem lona, teatro sem luz, cinema sem câmera, ação. Quisera um dia ser fotografia, um feixe de luz, bailar num acorde como melodia, virar poesia e rodopiar. Ser fada madrinha, ser bruxa ou rainha, por mãos de artistas me eternizar. Eu busco a arte como quem busca a salvação, porque viver não me basta. Eu quero ser arte nas cores de Frida, ser a Mona Lisa, o Abapuru, retrato de Cecília, melodias de Mozart, o grito de Mante, formas de Miró, ser um saltimbanco, luzes da ribalta, o Lago do Cisne, o mágico de Oz, ser aprisionada apenas num clique, numa velha foto, me eternizar. E agora, José? E agora você? Que a arte me aponte uma resposta, porque o espetáculo já vai começar. Muito bonito, viu? A gente viaja, a gente fica viajando nessas poesias suas. Ô tropeira, a poesia de Eva
O Eva, na verdade, ela é um conto. É um conto. É um conto que é de denúncia social também, onde retrata a inferioridade da mulher na sociedade. Eles querem impingir na gente o que a gente não é. Diminuir a mulher, ser sempre a segunda, a companheira. Você me permite fazer aqui? Assim, que não é bem assim, né? Claro! Se chama Filhas de Eva. Era uma vez uma mulher que foi formada de um ossinho, concebida para viver no paraíso da obediência e na sua ínfima condição de costela. Nasceu, ou melhor, foi criada para ser acompanhante, submissa e comandada, mas nunca a protagonista. Era meramente a companheira coadjuvante na imensidão do paraíso. Mas, ao vivificar essa costela, cometeram um terrível engano. Deram-lhe cérebro, beleza e nenhuma roupa. Logo, ela soube usufruir dessa combinação perfeita e inventou a libido. Pecou, radicalizou. Seduziu a serpente para que lhe desse o fruto proibido. E a pobre criatura indefesa, diante de tamanha beleza, não teve como negar. Entregou para Eva. Sim, esse era o nome da costelinha de Adão. Entregou para Eva a maçã. Esse fruto, tão proibido, lhe serviu apenas para aplacar a fome, uma vez que o pecado já era atributo natural. Perdoe-me pelo deboche, mas não tem graça viver no paraíso sem emoções, tentações, frustrações e sexo, é claro. Começou aí a primeira marcha feminina. Eva conheceu o mundo além paraíso, o mundo real, cruel. Sentiu na carne as dores e sabores do que é ser humano. Sangrou, literal e subjetivamente, para criar toda a humanidade. Alerto aos que se denominam puros, somos todos frutos da transgressão feminina. Somos resultado da não passividade. Somos filhos da curiosidade, da desobediência e do pecado. Seres singulares e transgressores por natureza. Somos filhos de Eva. A mulher que ousou experimentar o proibido, transgredir, desobedecer, fazer chacota da cobra que se julgava serpente. E Eva seguiu dominando o mundo através de cada figura ímpar do esquadrão feminino. Marias, Judites, Saras, Salomés, Madalenas, Cleópatas, Fridas, Malalas, Rosas, Tacilas, Dulces, Teresa, entre outras tantas mulheres poderosas. O mundo das Evas é forte e ao mesmo tempo delicado, protetor, mas nunca submisso. É um mundo transformador, capaz de infinita delicadeza no terreno mais árido. Um lugar onde a força e a fragilidade se completam. Um mundo capaz de gerar vidas, nutrir, acalentar. Foi-nos facultado o dom da maternidade, uma capacidade singular que nos tornaria seres imensamente poderosos, não fosse pela inversão de valores numa sociedade do falo. O que seria um triunfo foi revertido em obrigação. O ato sublime de ser mãe virou obrigação de procriar e eternizar a família patriarcal. O nosso ventre, templo de fertilidade, virou prova da virilidade masculina. De provedoras da vida, passamos a escravas progenitoras, recipientes de semente, vaso receptor. Ser mãe passou a ser uma obrigação disfarçada de dádiva. Nada mais que uma dolorosa obrigação, uma completa armadilha. Deram-nos o dom da vida com o pretexto de nos manter ocupadas, dominadas, reduzidas ao papel de mãe. Mas filha de Eva que se preza não sucumbe a regras de dominação. Se tivermos a coragem de abandonar o paraíso, não sucumbiremos a regras e normalidades triviais. Seremos mães, sim.
quando quisermos ser. Não porque desenharam esse futuro para nós. Seremos donas de casa porque compraremos uma. Imobiliaremos com os nossos sonhos. Liberdade é nosso lema. Seremos sempre o que quisermos ser. Destemidas, aventureiras, amorosas, sedutoras, projetoras, libertinas, revolucionárias, transgressoras, desvairadas. Jamais nos permitiremos ser costelas. Somos todas Eva, osso duro de roer. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Tu deu uma futucada boa aí, viu? Rapaz, aí para um bom entendedor, só a meia, não precisa nem meia não, só uma pontinha basta, né? Pois é, ô poetisa, eu sei, mas eu chamo de poetisa. Viu, o tropeira? Antes de finalizar o programa, que nós já estamos chegando ao final, mas eu quero passar só essa daqui, esse sonetozinho que eu fiz aqui, da vida da gente, porque nós ia falar um pouquinho até da gincana que nós participamos, né? Que foi muito boa, foi um tipo de cultura que a gente fazia naquela época, que era muito, né? Só uma pitadinha para nós aí, só da cultura que nós fizemos da nossa gincana, que você foi uma das percussoras também, junto com o Zé Onildo, que a gente fazia aquele trabalho, né? Nós não tínhamos internet, não tinha nada. Tecnologia escassa, mas criatividade transbordando. Então, os jovens de Poções tinham aquele espaço para se apresentar, para se emocionar, para brincar. Era uma criatividade sadia. Havia, sim, a competição, claro, um caça ao tesouro. Era. Também, mas são momentos memoráveis, Mufula, porque a gente tinha a capacidade de criar peças, né, de cantar, né? Então, assim, eram 3 dias da mais pura alegria para a gente. Então, como Poções não oferece muito, participar de uma gincana era a glória naquela época, né? Pena que acabou. Hoje até tentam, mas não tem, assim, a pureza, a criação. Hoje se copia muito. Tem muita coisa pronta e as pessoas deixaram de criar. É verdade. Para lembrar um pouquinho do nosso passado, né? Eu fiz essa aqui chamada Cicatrizes, tá no meu livro. Já andei por essa vida sem amor, enfrentando o meu destino, sem amor e sem guarida, sofrendo o maior desatino. Já bati, já apanhei, sem ter medo de morrer. Já caí, já levantei para poder sobreviver. Dos meus dias infelizes, ainda tenho as cicatrizes que a vida me deixou. Mas eu sou um cara forte, enfrentei até a morte para chegar onde eu estou. Que lindo. Entendeu? Então é um livro que a gente faz, as coisas que a gente faz, das inspirações que a gente tem, né? Dos vários segmentos culturais que a gente tem, que a gente vai passando nessa vida. Mas, Zene, infelizmente o que é bom dura pouco. Já? Já. E aí nós vamos finalizando o nosso programa por aqui, mas eu quero agradecer você pela sua presença aqui, que foi muito, Ave Maria, encheu aqui o programa, né? Eu mesmo estou gratificante. Quando Inácio me falou que ia trazer essa sumidade aqui, eu falei, o programa está rico, graças a Deus. E eu te agradeço muito e espero numa próxima oportunidade você voltar aqui para a gente conversar mais, falar mais sobre a nossa cultura, que está precisando desse incentivo que você acabou de falar aí, tá? Fica à vontade aí para você agradecer. Eu agradeço o espaço, né? Essa oportunidade de trazer um pouco do que eu sinto, compartilhar com vocês um pouco da minha alma, como eu disse no início do programa. E termino aqui fazendo um apelo para que a comunidade de Poções abrace a ideia de fomentar a arte no nosso município. É importante, é valoroso. Os nossos jovens precisam de um espaço. Exatamente. Muito obrigado. Que Deus abençoe, né? Abençoa nós e que abençoe esse povo aí para que bota a cultura lá em cima, né? E no próximo domingo estaremos por aqui com mais um programa Rancharia. Muito obrigado a todos. Um abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, gente. Muito obrigada.